A popularidade do presidente Lula atinge o menor patamar da sua história. E galera, eu vou dizer aqui nesse vídeo que eu não acho que o INSS seja o principal responsável por isso, tá? E no final eu ainda vou responder uma pergunta que me foi feita em um podcast que muita gente tem falado, tá? Porra, dado que a gente está quebrando a economia, que a esquerda está quebrando a economia brasileira, vamos todo mundo votar no Lula, porque aí vai quebrar lá na frente e a gente resolve esse problema, né? Bom, eu não concordo muito com isso, eu vou explicar por quê. Mas antes disso, vamos lá. Por que eu acho que a popularidade do Lula segue em queda? Galera, olha só. Uma coisa que eu aprendi ao longo da história do Brasil é: se a economia vai bem, o presidente vai bem. Se a economia vai mal, o presidente vai mal. Simples assim. A economia real que eu me refiro. E aí eu vou usar como explicação a própria década de 80, tá? A década de 80 no Brasil, da hiperinflação, é inclusive conhecida como a década perdida. Era uma época muito difícil, porque a inflação ela destrói o pobre. Destrói o pobre. O cara que é rico, ele inclusive pode viver muito bem na inflação, porque você tem ativo para se proteger, mas o pobre não. Então as pessoas sofriam muito. Até que em 93, lá, 94, o Fernando Henrique consegue, junto com o Itamar, montar um plano, né, feito com economistas liberais lá do Rio de Janeiro, né, e aí ele lança o Plano Real, estabiliza a inflação, né, e aí por conta desse grande movimento que salvou a economia brasileira, o Fernando Henrique disputa a eleição e ganha com tranquilidade em cima do Lula. E depois ele vai para a reeleição e ganha com tranquilidade em cima do Lula. Lula, inclusive, que dizia que essas ideias do Plano Real eram completamente equivocadas, né? Pois bem, o Fernando Henrique fica 8 anos no poder, vence todas as eleições em cima do Lula. Em 2002, né, ele já não podendo mais ter reeleição, e acaba que o Lula consegue se eleger. E aí vem uma sorte histórica para o Lula, tá? Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio, começa a crescer, a Ásia no geral cresce muito, os caras veem o capitalismo vencer o comunismo, abraçam os mercados, tá? E aí a China tira nos últimos 25 anos 400 milhões de chineses da extrema pobreza e coloca eles num patamar de IDH europeu. Tem 400 milhões de chineses na China hoje que vivem uma vida no padrão europeu, muito melhor do que o brasileiro. Só que para que isso acontecesse, eles construíram muitos prédios, precisavam de ferro, de minério. O Brasil é um grande produtor de minério. Precisavam de petróleo, Petrobras voando, o preço do petróleo dispara, a gente acha o pré-sal, né? E os caras precisam comer, e comer bem carne, o boi, o agro no geral, todos os produtos agrícolas aqui no Brasil sobem de preço, a gente começa a exportar pra cacete, o dinheiro começa a entrar no Brasil e dólar, despenca o dólar, faz com que a população tenha um sentimento maior de riqueza. Então, durante muitos anos ali, que a China estava em franco crescimento, o Brasil era puxado por isso. E por mais que, quando você olha a letra da economia, quando você olha os números, você via que o Brasil crescia menos do que os pares dele. O Brasil versus o resto do mundo, durante o governo Lula, não foi bem. Mas para o padrão brasileiro, foi muito bem. Então, o cara que estava na pobreza, especialmente lá no Nordeste, né, especialmente no Norte, que é onde você tem um IDH pior no Brasil, as pessoas falavam: porra, esse cara, esse Lula aí fez o Brasil voar. Então eu compreendo quando eu vejo uma pessoa que não tenha tanto conhecimento na economia, que seja apaixonada pelo Lula. Eu compreendo esse negócio. Porque por mais que o Brasil não tenha ido muito bem versus os seus pares, ele foi bem naquele período. E aí o cara que, porra, é pobre ali, ele vê a vida dele, ele tá pouco se fudendo se é Lula, se é FHC. E o cara tem essa gratidão pelo Lula. Beleza. Só que se você pensar em termos econômicos, o que o Lula fez no primeiro dia do governo dele, até o último dia, quando a Dilma foi empichada, a dinâmica sempre foi a mesma. Torra o dinheiro, gasta o público alto pra cacete, endivida a população e vida que segue. Só que quando isso aconteceu durante o período de expansão da China, da Ásia no geral, a gente tinha a percepção de que o governo estava acertando, porque o resultado estava vindo. Quando a Dilma pega no governo dela uma China mais estabilizada, algumas crises, e ela mantém essa mesma dinâmica que não funciona, o ambiente agora é outro, aí a gente tem a explosão do gasto público, aí a gente tem uma piora da economia brasileira. E aí a população fica puta, não é só 20 centavos, vai lá para fora, tira a Dilma. E aí entra o Temer para organizar a casa.
Aí entra o Bolsonaro com ideias muito boas para a economia. Redução do Estado, menos Brasília e mais Brasil, Paulo Guedes e tal, não sei o quê. Bolsonaro fala um monte de merda, arruma confusão com um monte de gente. E aí a galera da imprensa vai pra cima e tal e consegue resgatar o Lula. E aí a galera que vota no Lula, ela não votou no Lula porque ele é bandido, porque não é bandido, porque o cara votou no Lula porque ele falava, porra, lá em 2002 era tão bom. O cara não entende de taxa Selic, ele não entende do fechamento da curva de juros. Mas ele falava, porra, na época que esse cara tava lá era bom, vou votar nele. E vota nele. E aí boa parte da Faria Lima, acreditando que viria um Lulinha paz e amor, apesar do Lula não ter enganado ninguém, ele não disse quem era o ministro da economia dele. Muita gente falava, não, ele vai entrar e vai botar o Joaquim Levy, ele vai botar o Henrique Meirelles. Não, o Lula não falou isso em nenhum momento. E aí o Lula entra e no primeiro dia de governo anuncia lá o Haddad, a galera, anuncia um plano de governo que era exatamente igual ao da Dilma. Aí tem o Boa Sorte Day, que a gente fala, que o Henrique Meirelles fala, boa sorte. Né? O Armínio Fraga fala, agora eu tô com medo. Né? A galera veio e fala, fudeu, não é o Lula paz e amor, é um Lula Dilma 3. E aí ele faz o quê? Torra gasto público pra cacete, endivida a população. É a mesma receita da Dilma. Só que o ambiente é outro. É um mundo que está em crise, é um mundo que tem os Estados Unidos ali, porra, rateando. Se vai ter recessão, vai ter inflação lá nos Estados Unidos. Então é um ambiente muito mais hostil do que aquele ambiente que era maravilhoso com o Obama vindo no Brasil. Esse aqui é o cara e o cacete. E aí, desde o primeiro dia desse governo, na verdade, o meu canal começou no final do governo Bolsonaro, eu já falava, essas ideias do Lula vão dar merda. E o que aconteceu? Merda. Primeiro momento aumentou gasto público, teve o efeito positivo e a conta chegou. O que está acontecendo agora para a população pobre é você sentir a conta chegando. Quando o cara que é pobre vai no mercado, galera, olha só, eu não sou rico nem nada disso. Mas para padrão brasileiro, eu estou entre 1% mais rico. Para mim não faz diferença se a conta de luz subir 30%. Eu vou no mercado, eu escolho a carne que eu quero, eu olho a vida e falo, porra, tá cara a carne, mas eu jogo no carrinho e sigo a minha vida. Com um cara que tem grana, a inflação é dolorida? É. Mas os meus investimentos estão ligados à inflação, estão ligados a dólar e tal, eu consigo me proteger. Por mais que eu veja a inflação acontecer, aquilo ali não destrói a minha vida. Agora imagina para um pai de família, tá? Imagina para esse cara que ganha pouco, que ele conta o dinheiro, em que a conta de luz representa, sei lá, 5, 10% do salário dele, e ele vê a conta de luz subir 30%. Esse cara não quer saber sobre choque exógeno na economia brasileira, ele não quer saber de câmbio, né? Ele não quer saber de nada disso. O cara olha e fala, porra, eu não consigo comprar mais carne para meus filhos. O cara, na hora que ele vai comprar uma carne, ele já tá comprando carne de segunda, ele já tá comprando frango, aí ele já tá comendo ovo, e ainda assim ele não consegue comprar as coisas direito. Subir 30% da luz para mim não faz diferença. Para um cara que é pobre, pode significar que no final de semana ele não vai tomar cerveja com os amigos dele. Pode significar que ele vai passar a dever ao banco. E esse cara, que pode estar no interior do Amazonas, ele vai ficar puto com o Lula. As pessoas falam, não, é o INSS. Não é o INSS. O Fernando Henrique, ou desculpa, o Lula, no início do governo dele, teve um mensalão. O pessoal tinha vídeo, o pessoal tinha foto, o cara botando dinheiro na cueca. Aí todo mundo descobriu o esquema, delataram o esquema. Sabe o que aconteceu com o Lula naquela época? Nada. Sabe por quê? Porque a galera falava, mano, foda-se o cara, o país tá indo bem, foda-se essa porra, roubou, todo mundo rouba e tal. O brasileiro é muito leniente com corrupção. O brasileiro é leniente com corrupção. A gente pegou um presidente que foi condenado, veja bem e tal, não sei o que, né? Elegeu o cara de novo. O brasileiro não tem esse negócio com a corrupção. Para de acreditar só porque meia dúzia de pessoas fazem um vídeo sobre isso. O brasileiro não se importa com isso. O brasileiro se importa é de chegar no mercado e não conseguir comprar as coisas. E isso está acontecendo na economia brasileira. Não sei se vocês acompanharam agora, mas agora possivelmente aquela ideia que não vai ter mais aumento da taxa de juros. O Galípolo deu um sinal que pode sim aumentar mais um pouquinho a taxa de juros. Sabe por quê? A inflação brasileira não está controlada. Por mais que o governo fique trabalhando o IPCA, porque veja, o IPCA é uma cesta de bens. Então, de alguns produtos específicos. E aí o governo consegue, vou segurar um pouco a luz aqui, vou segurar ali, vou baixar o preço da Petrobras na canetada. Ele consegue
dá uma mascarada no IPCA, mas a inflação que a população percebe é diferente. A inflação que o cara no interior do Maranhão tá sentindo é diferente. O cara pode ter votado no Lula lá, pô, o cara mora numa cidade super legal no Nordeste, ele votou no Lula e tal, porque ele acha que ia voltar a ser o Brasil de 2002 e o Brasil não volta. Aí o cara tá puto. Ah, mas ele roubou no INSS. Foda-se se ele roubou no INSS. Mas por que que o meu filho agora não consegue, porra, comprar uma carne razoável pro meu filho? Tô fudido aqui, tô todo endividado. Ah, o governo deu crédito consignado, crédito isso, crédito aquilo, mas o cara tá todo encalacrado em dívida. O Brasil nunca esteve tão endividado como tá hoje. A população brasileira. Isso tem destruído a economia brasileira. A gente está vendo a destruição da economia brasileira chegar à vida real. Porque lá atrás, quando eu comecei esse canal e eu falava que ia dar merda, eu já vi os indicadores. Mas eu sabia que ia demorar. E demorou. Eu até imaginei que fosse demorar mais, para ser muito honesto. Eu imaginei que isso fosse acontecer no final do governo dele, mas aconteceu no e-mail. E agora não tem muito o que fazer. O governo fica tentando. Um olho no peixe e outro no gato. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que ele tenta fazer as cagadas dele, dar luz de graça, dar não sei o que de graça, que sempre foi a forma de você comprar voto no Brasil, ele também vê a deteriorização da economia acontecendo a olhos nus. Todo mundo está vendo isso, está sentindo isso. E a inflação, ela é o que destrói o pobre. De novo vou falar isso. Então, o que está acontecendo é, o Lula está perdendo popularidade porque pessoas que mal sabem ler e escrever estão sentindo no seu bolso que a economia vai mal. Simples assim. E agora respondendo a pergunta que me foi feita num podcast, porra, então vamos votar no Lula para ele quebrar logo o Brasil. Aí eu acho uma coisa perigosa. Porque, veja, você pode ter a visão que vai acontecer o seguinte, tá? Porra, o Lula vai se reeleger, vai dar uma merda federal, a gente vai pra rua, vai causar o impeachment dele, e aí, porra, maravilha, o Brasil vai botar um cara novo, né? Não é bem por aí, tá, galera? Tem casos, como a gente conhece, da Venezuela, da própria Argentina, que depois do fundo do poço tinha um alçapão e tinha mais um poço lá embaixo. Isso aconteceu na Argentina. Entrou lá o Macri, tentou fazer, não conseguiu, voltou os Kirchner. A pessoal, agora o Kirchner vai entrar e vocês vão ver uma coisa, vai quebrar a economia e as coisas vão se resolver. Não, cara. A Argentina ainda foi muito, muito, muito lá para baixo antes de conseguir eleger o Milei. Conseguir eleger o Milei. Já a Venezuela não foi assim. Quando começou a dar merda, o pessoal, então a esquerda vai ficar, vocês vão ver. E olha onde é que tá a Venezuela. Continua com o governo de esquerda, autoritário, então, a ideia de que o Lula vai se reeleger, vai dar merda e a gente vai conseguir corrigir as coisas, pode não ser esse o caminho. Ele pode se reeleger e, de alguma maneira, construir umas raízes que o permita continuar por muito tempo com inflação a 200, 300%. Porque isso aconteceu aqui do lado na Argentina, né? E pior do que isso, pode ser a Venezuela, que já passou de dezenas de milhares de por cento da inflação, população na extrema pobreza lá, e o governo continua sendo o do Maduro. Então, muito cuidado quando você pense por esse caminho, né? O caminho de ele vai se reeleger e depois a gente corrige pode não ser o que vai acontecer aqui no país.